Glória a Deus, graças a Deus, que a graça e também que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Eu sou o pastor Paulo, pastor da Igreja Batista Shalom em Vila Helena, na cidade de Sorocaba. Estou aqui para convidar você para participar dos nossos cultos toda terça, quinta e sábado a partir das 8 horas da noite e domingo às 7h30 da noite. Estamos aqui adorando ao Senhor. Você é o nosso convidado. Venha participar conosco, venha celebrar ao Senhor juntamente conosco. Nosso endereço: Rua Carlos Evaso, número 21, no bairro de Vila Helena, na querida cidade de Sorocaba. Eu estou te esperando, em nome de Jesus. Deus abençoe. E abrir as nossas Bíblias. Mateus. Mateus 6. Vamos ler o 25 e 26. Depois a gente vai para o 32. 33, no caso. Amém? Mateus 6, 25. Por isso eu digo a vocês: não se preocupe com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem e nem guardam comida em depósito. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que você não vale muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encomendar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Agora vamos lá no 33. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, basta suas próprias dificuldades. Amém? Você veio nesse lugar para trazer adoração ao Senhor. Amém? Vamos fechar nossos olhos agora e falar com o Criador, porque Ele se faz presente neste lugar. Pai Santo, Eterno Deus, aqui está a sua igreja, Senhor, que veio, Senhor, trazer, Senhor, um louvor de amor a Ti, Senhor. Ó Pai amado, visita, Senhor, cada coração, Senhor, que saiu lá do Teu lar, Senhor, muitas vezes morando longe, Senhor, não mediu esforço, Senhor, e está aqui, Senhor, para Te adorar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Senhor, entrar, Senhor, em cada coração e falar, Senhor, em cada vida, Senhor. Perdoa, Senhor, todos os pecados, livra todo o mal, Senhor. Abençoa cada família aqui representada, Senhor. Ó Pai, estamos diante de Ti, Senhor, porque sabemos, Senhor, que o Senhor é a nossa salvação, que o Senhor é a nossa alegria, que o Senhor é a nossa força, é a nossa torre forte, Senhor. Ó Pai amado, Pai querido, Senhor, em nome de Jesus, Pai, somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos levantado, Senhor, o Senhor tem nos colocado de pé, Senhor. Muitos, Senhor, não conseguem mais, Senhor. Ó Pai, mas o Senhor conhece as nossas vidas, Senhor. Então depositamos a Ti, Senhor, a nossa adoração, Senhor. Fala conosco, Senhor, no decorrer deste culto, Senhor. Que o Senhor venha a cada vida, Senhor, se chegar a Ti, Senhor, e engrandecer o Teu nome, Senhor, porque somos carentes de Ti, Senhor. Sabemos, Senhor, que quando estamos debaixo das Tuas asas, Senhor, estamos seguros, Senhor. Ó Pai amado, Pai querido, Senhor, em nome de Jesus, sabemos, Senhor, que o Senhor cuida, Senhor, dos passarinhos, Senhor. Quem dirá de nós, Senhor? Ó Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Senhor não deixar faltar nada, Senhor, sobre as nossas vidas. Muito obrigado pela saúde, Senhor. Muito obrigado por tudo, porque sabemos, Senhor, que o Senhor é bom e a Sua misericórdia estende de geração em geração, Senhor. Sabemos que o Senhor é e sempre será em nossas vidas, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, Criador de todas as coisas, e nos escolheu, Senhor, em nome de Jesus. Somos gratos a Ti, Senhor. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. A cada manhã a nossa vida tem que estar colocada no altar do Senhor. A cada manhã nós temos que nos prostrar diante do Senhor e declarar que Ele é bom, que Ele nos escolheu, e por isso nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Amém? Aleluia.
quero louvar-te. Porque o Pai procura um verdadeiro adorador. E você está aqui nesta noite, sinta a presença do Senhor no teu coração. Aleluia. Quero ser adorador.
onde, assim como também nós sempre, desde um tempo para cá, nós estamos falando um pouco a respeito desse assunto, um pouco só, devido ao nosso tempo, né? Esse tempo tão curto, mas nós estamos falando a respeito desse assunto, das 7 cartas, as cartas escritas para as igrejas da Ásia Menor. Apocalipse, capítulo 3. A princípio, nós vamos ler. Você encontrou Apocalipse? É o último livro da Bíblia. Amém? Apocalipse, capítulo de número 3. A princípio, nós vamos ler o versículo de número 20. A princípio. Se você encontrou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 3, verso de número 20, diz assim a palavra do Senhor: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Amém? Eu vou ler mais uma vez, porque esse versículo é o versículo-chave de um texto, de uma passagem muito importante, que se tratava a respeito da vida de uma igreja que está passando por problemas espirituais. E eu vou ler mais uma vez. Diz assim, versículo 20 do capítulo 3 do livro do Apocalipse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Agora feche os teus olhos por um instante só. Feche os teus olhos por um instante só. Aleluia, Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos por um instante só. Procura se desligar, querido, um pouco do mundo em que nós estamos vivendo, embora talvez isso seja um pouco difícil, mas procura se desligar um pouco do mundo em que nós estamos vivendo. Deixe os seus problemas para lá, pelo menos por um instante, e eleve o teu pensamento a Deus, o teu pensamento ao trono da graça de Deus. E se o teu coração, querido, se encontra dessa maneira, fechado, o Senhor, Ele pede para que você venha estar aberto nessa noite, para que esse banquete possa acontecer em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus grandioso e maravilhoso, Deus em quem todas as coisas estão escondidas em Ti, e quando nós Te encontramos, as coisas então elas passam a se revelar para nós, a Tua vontade passa a se revelar para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu Te louvo, Pai, eu Te glorifico, porque Tu és o nosso Deus, o Deus da nossa vida, também o Deus da nossa salvação, o Deus que nos acordou num tempo em que nós estávamos dormindo para a própria vida. O Senhor nos acordou e o Senhor nos chamou para a realidade. Então, Deus, nós Te damos graças por essas vidas que estão aqui também, Deus, que o Senhor tem chamado para a realidade, e o Senhor tem acordado, Deus, para a vida, Deus, muito mais preciosa, Deus, do que uma vida de ouro, do que uma vida de prata, de uma vida de que se conquista coisas, Deus, e a hora que menos se espera, elas saem assim, elas vão escorrendo pelos dedos, pelas mãos, assim como a água, quando nós tentamos segurar. Essa é a vida do mundo, mas o Senhor nos acordou, o Senhor abriu os nossos olhos para uma vida eterna, para uma vida na Tua presença. E nós queremos, Deus, nessa noite, abrir o nosso coração, Deus, para Ti mais e mais, Deus, para que o Senhor possa em todo o tempo estar entrando, Deus, em nossas vidas, permanecendo em nós, para que, Deus, o grande banquete possa acontecer e possa haver em todo o tempo paz e gozo em nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Amém, amado? Pode se assentar em nome de Jesus, dando graças, dando glórias ao nome desse que é o nosso Deus, desse que é o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. É interessante, querido, que para um domingo, né? Para um domingo nós temos que bem poucas pessoas estão na igreja. Eu vou fazer o mesmo comentário que eu fiz há algum tempo atrás. E alguns comentários que a gente faz, os irmãos às vezes ficam assim assustados, né? Mas deixa eu fazer um comentário que eu fiz há algum tempo atrás. Porque o tempo passa, você sabe que a violência aumenta, você sabe que a corrupção aumenta, você sabe que
aquilo que não é bom vem aumentando. E assim como diz o Senhor Jesus, que no final dos tempos, pela iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, então significa que o mundo está ficando cada vez pior. Significa também que por esse motivo, também, não especificamente, mas também, o amor de muitos, eles acabam se esfriando. E muitos acabam perguntando assim, como diz o Salmo de número 115, onde está Deus? Onde está o Deus deles? Onde está o Deus deles que criou os céus e a terra, mandou Jesus, mas parece que Jesus foi embora. E Jesus, olha só, quanto caos. E cadê Jesus que não resolve essas coisas? Cadê Jesus que parece que não abre os olhos para tudo isso? Tanta injustiça nesse mundo. Mas o mesmo Salmo de 115, alguns versículos abaixo, versículo 2 em diante, diz assim, que o nosso Deus, Ele está nos céus. Ele faz tudo que lhe apraz, tudo que lhe agrada. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, nada foge do controle do Senhor. Nada foge do controle do Senhor. Porque existem dois mundos, querido, no mundo em que nós vivemos. Existe o mundo das pessoas que não conhecem a Deus. As pessoas, elas planejam suas vidas, traçam suas vidas e trazendo simplesmente um conforto para si, para o seu corpo físico, embora a sua alma esteja empobrecida, esteja miseravelmente vivendo. A pessoa traça um plano para si e começa a viver essa vida. É um mundo, mas esse mundo é do sistema que Jesus disse, olha, o príncipe desse mundo é chegado, o qual eu não tenho nada com ele, então eu vou para o Pai. E esse é o sistema do mundo em que nós vivemos, desse mundo aqui, que contamina todo tipo de intenção boa, porque no mundo não há nada bom. A única coisa que existe de bom no mundo é a igreja do Senhor que ainda está aqui, que o Senhor plantou neste lugar. Estou falando nesse lugar, querido, de Vila Helena, Rua Carlos Levados 21, falando igreja no sentido geral, que o Senhor Jesus plantou no mundo aqui, essa semente. Mas tanto é que quando aconteceu o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo foi retirado e a igreja foi retirada dessa terra, aí o caos vai começar. Você percebe que então a única coisa que tem de bom aqui nesse mundo, fisicamente falando, é a igreja. É claro, a presença do Espírito Santo. Mas olhando aqui para nós, a igreja é a única coisa que tem de bom. Porque quando o Espírito Santo levar a igreja, apresentar diante do Senhor, e por sua vez, Jesus apresentar diante do Pai, aí a pessoa que ficar aqui vai sentir realmente o que é problema. Ela vai perceber que toda a vida que ela levou nesse mundo, meu Deus, não valeu nada. Não valeu nada. Todo o ouro, toda a prata que ela conseguiu, não valeu nada. O livro de Salmos, o salmista diz assim, que ainda que ele venha, a juntar ouro e prata, um monte de ouro e prata para si, não pode pagar um pecado só nosso. E olha que nós temos milhares e milhares, todos os dias erramos o alvo, deixamos de fazer o que deveríamos fazer e fazemos muitas vezes aquilo que não deveríamos fazer. Mas eu louvo a Deus, querido, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que derramou o sangue dele precioso, e só o sangue de Jesus é o suficiente para perdoar, para lavar todo o pecado, toda a impureza, toda a imundícia de toda a humanidade. Todo aquele que se achegar diante dele e dizer, Senhor, eu preciso de ti na minha vida, faz a tua obra, Deus, em minha vida, entra no meu coração está aberto para ti. O sangue de Jesus é mais que o suficiente para isso, querido, porque além de perdoar, ele transforma, lava, limpa, nos perfuma, deixa com o cheiro de Cristo, para que um dia nós sejamos aceitos pelo Pai. Maravilhoso, né? O plano da salvação. E breve nós vamos falar também a respeito, desse plano divino através dos séculos, dessas terças-feiras aí, que é o plano da salvação. E é muito interessante. Mas vamos lá, querido. Essa carta escrita para a igreja de Laodiceia diz assim, no capítulo 3, no verso de número 1. Então por isso que eu estranho, irmão, de a gente olhar para a igreja, e às vezes a gente vê a igreja vazia assim, sendo que na verdade o tempo passa e mais ainda a pessoa necessita de Deus. Mas às vezes a pessoa recua, fala, não, eu prefiro viver a minha própria vida na minha segurança, eu prefiro viver a minha vida. Mas a única segurança que nós temos é quando nós estamos no Senhor, porque Ele é o nosso Salvador. O próprio salmista diz, querido, que se o Senhor não guardar a casa, a cidade, em vão vigia as sentinelas. Em vão, todo esforço do homem em vão. Maldito o homem que confia no homem, ou seja, na força do seu braço. Maldito, mas bem-aventurado aquele homem que confia, põe a sua confiança no Senhor. Ele é bem sucedido, ele é abençoado, o Senhor é com ele, amém?
Vamos lá para o que diz aqui, Apocalipse, capítulo 3, verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos comentar na medida do possível, conforme o tempo que nós temos, mas vamos lá. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, essa é a última carta, porque em Filadélfia nós assistimos um clipe, um vídeo, conhecemos um pouco mais a respeito de Filadélfia, e essa é a 7ª carta, a última carta escrita. Ao anjo que está na igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, princípio da criação de Deus. Vamos lá. Quando fala a respeito do anjo, nós já comentamos várias vezes a respeito desse assunto. Está falando da pessoa que está para servir naquele lugar. Como nós comentamos a respeito também numa das terças-feiras, a respeito de anjos, né? Porque anjo é nada mais, nada menos que um ser, uma criatura que foi criada pelo Senhor Deus para servir os santos, para servir aqueles que dão testemunho de Jesus. E é até curioso, né? Porque até minha esposa pensava assim. Falei: amor, eu estou dentro de casa, por que você não perguntou antes? Ela falou assim: eu achei que o anjo fosse uma criatura maior que nós e tivesse mais privilégio. Eu falei: não, imagina, Jesus não morreu por anjo nenhum, morreu por nós. Nós somos a primícia da criação do Senhor, nós somos, sabe, a menina dos olhos de Deus. Anjo não, sabe, e assim como está escrito, né? Quando o Senhor anjo estava mostrando tantas coisas maravilhosas para João, isso aconteceu por 2 vezes, vou ler uma das vezes. Está escrito em Apocalipse, capítulo 19, verso de número 10, diz assim: quando o anjo estava mostrando coisas maravilhosas, e eu lancei aos seus pés, ou seja, eu me prostrei, lancei aos seus pés para adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, ou seja, não faça isso, sou teu conservo, ou seja, eu sirvo a você, ele estava dizendo, e de teus irmãos, e sirvo a você e também os teus irmãos. E ele continua dizendo assim: que tem testemunho de Jesus Cristo. Olha o que o anjo disse a ele: adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou seja, adora a Deus, adora o Senhor. Isso faz alguém que é de Deus, um anjo de Deus. A atitude correta, na verdade, é essa: mostrar a quem se deve adorar. Então, na verdade, se o anjo, né, fosse maior que nós, que os homens, né, o anjo não seria conservo, né? O anjo, então, no entanto, o anjo está para servir a nós, porque nós servimos ao Senhor. Está para servir e para ajudar aqueles que fazem obra, aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. Amém, amado? Então, quando ele fala a respeito de anjo aqui, na verdade, quando ele fala a respeito de anjo, ele está falando a respeito do representante da igreja, do pastor, que é também considerado, é também feita essa tipologia, nessa comparação, como anjo. Por quê? Porque o pastor, na verdade, ele está para servir. É nada mais, nada menos que um servo. De repente, você pode pensar assim: o pastor tem uma estrelinha lá na cabeça. Não é nada, amado. Eu sou mais servo, tenho que ser mais servo que você. Porque a figura do pastor, vista distorcida por muitas pessoas, não quero entrar nesse assunto, mas o pastor, na verdade, o que ele é? É uma pessoa que Deus levanta para abençoar a tua vida e para te ajudar na caminhada cristã, no caminho em direção ao céu. Resumindo, né? O pastor Deus está para... no trabalho tem aquele facilitador. Não facilita muita coisa não, às vezes dificulta. Mas o pastor, na verdade, é não facilitador no sentido de deixar o caminho para você mais fácil, mas de te ajudar na caminhada cristã. Por isso que nós estamos aqui instruindo na palavra, falando a respeito do Evangelho, orando por você para que Deus abençoe a tua vida, fortaleça a tua vida. Em momentos de louvor e adoração, cantamos, adoramos ao Senhor, para que você seja revestido do Senhor e sempre apontando para Jesus, nunca para o homem, para Jesus. Por isso que eu brinquei ontem com o pastor Levi, né, que chamou de reverendo. Eu falei: não, esse título aí não é nem conhecido diante de Deus. Eu quero ouvir a respeito de mim o título que é conhecido pelo Senhor. E ele não vai dizer para ninguém: bem-estar, reverendo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Não, você não vai dizer. Então a expressão é servo. Bem-estar, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor.
Falei para ele, então você pode me chamar de servo, porque eu não conheço título diante de Deus, nem um título maior que esse. Então, esse é o título. Amém, amado? Então essa é a figura do pastor. Ao anjo que está, traduzindo, ao pastor que está na igreja de Laodiceia, escreve. Laodiceia, esse nome, cada nome tem um significado, cada nome representa alguma coisa. E Laodiceia significa laude-se, que esse nome foi dado a essa cidade em homenagem a Laudice, que era esposa de um Antíoco muito importante da época. E Paulo fala a respeito dessa igreja também, mas esse nome foi dado em homenagem a essa mulher que se chamava Laudice, por esse homem ser uma pessoa importante. Como, por exemplo, você vê esses nomes aí de ruas são dados para pessoas que assim tinham um patamar elevado, representavam alguma coisa, humanamente falando, para a cidade, ou para um país, ou para uma região, ou para um acontecimento, enfim, dá um nome. Por exemplo, eu não sei quem é Carlos Evasio, nem imagino, não faço ideia, mas deve ter sido alguém que representou alguma coisa, né? Escreveu lá a sua história, e por isso foi colocado e foi posto, né? O nome da rua, né? Então, lá em Laodiceia é exatamente isso, é um nome dado em homenagem a alguém. Amém até aqui? Graças a Deus. Então Paulo ele fala um pouco a respeito dessa cidade. Paulo faz um comentário a respeito dessa cidade, a respeito desse lugar, e você pode conferir comigo. Eu gostaria que você conferisse no que está escrito na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Colossenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 11. Colossenses, capítulo 4, versículo de número 11 da palavra de Deus. Colossenses, capítulo 4, verso de número 11. Se você tiver dificuldade, você procura os evangelhos, passa aí também Romanos, Atos Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios. Você vai passar aí por Filipenses, você vai chegar em Colossenses, capítulo 4, a partir do verso 11, que é onde a princípio nós vamos ler. Colossenses capítulo 4, verso 11, diz assim: E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são esses unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos a Epáfras, possivelmente, segundo os historiadores, era exatamente esse anjo, ou seja, esse pastor dessa igreja. Segundo os historiadores, você pode conferir se você tem o costume de estar estudando também a Bíblia, né, ou as histórias da Bíblia, assim como foram escritas, né? E com a grande evidência de que Epáfras seja o pastor dessa igreja, e que é dos vossos e servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes e perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Ele continua dizendo aqui: pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão, né, o nome aqui, amado, dá um nó até na língua, né, em Hierápolis. Saudai-vos Lucas, o médico amado. Lucas andou com Jesus, andou com Paulo por um tempo no ministério de Paulo, né? E também a Demas. Saudai-vos os irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa, porque as igrejas antes eram formadas como, por exemplo, nos dias de hoje, eram formadas, por exemplo, nas casas, os cultos eram realizados nas casas, e eram chamados de comunidades cristãs, não tinha nome de igreja ABC. Por isso que a igreja normalmente leva o nome da cidade. A igreja que está, né, por exemplo, se a igreja tivesse um nome, um rótulo, vamos chamar assim, poderia dizer assim: a igreja batista chamam lá em Vila Helena, mas não, a igreja que está lá em Laodiceia, né? E só para encerrar, e quando esta epístola for lida entre vós,
fazei também o que seja na igreja dos Laodicenses, que veio de Laodiceia. Lê essa epístola, né, para que ele lê também a eles, a esses que vieram de Laodiceia, esses Laodicenses, e que estão lá. Então o apóstolo Paulo, ele dava fazia esse pedido para que as epístolas fossem lidas para quê? Para que o apóstolo Paulo ele fazia isso? Ele escrevia as cartas, a maioria delas ele estava em prisão, para a edificação do corpo de Cristo. Porque o apóstolo Paulo sabia que essa igreja estava passando por dificuldades, por exemplo, que muitas igrejas dos nossos dias passam. E nós oramos, querido, para que o Senhor possa reverter o quadro, e para que o Senhor possa fazer com que a luz do Senhor brilhe mais, querido, do que esse sol do meio-dia sobre muitas igrejas que têm dificuldade. E às vezes nós lembramos de criticar, mas nós esquecemos de orar por cada uma delas, para que as escamas dos olhos de muitas pessoas possam cair, porque a vida é uma só, e salvação, querido, só se busca nessa vida, e o tempo que nós temos é muito pouco. Muitas pessoas, assim como a igreja de Laodiceia, acabou infelizmente sendo uma igreja indiferente, e andando, é claro, assim como diz o livro de Provérbios, por caminhos que parecem ser direitos, mas andando por caminho tortuoso, isso leva à destruição. Isso, para nós que vemos o Evangelho não como simplesmente uma placa de igreja, mas nós vemos como o reino de Deus. E para nós o importante é que o reino de Deus venha a ganhar. Isso para nós é importante. É claro que é interessante os irmãos estarem congregando conosco, mas acima de todas as coisas, o importante é a pessoa estar bem com Jesus, ela ter certeza do lugar onde ela está, do lugar onde ela foi plantada, que ela não sai de lá por nada na vida, e que ela seja sempre fiel ao Senhor. E que acima da palavra dos homens, ela possa analisar a palavra de Deus para saber se realmente faz sentido, se tem fundamento, se não foi posto um outro fundamento além do que já existe, que é Cristo. Então, mas Paulo sabia que essa igreja estava passando por dificuldades. Paulo escreveu essa carta com cuidados, aos cuidados da igreja de Laodiceia. Então, e continua dizendo aqui, querido, versículo de número 15, versículo de número 14 ainda. Isso diz, né, a testemunha que é fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Não vou entrar diretamente nesse assunto, porque é um assunto que se estende muito, porque fala a respeito, aqui está dando a descrição a respeito do Senhor Jesus, e o anjo não está falando nada dele, mas está falando daquele que criou todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está falando de Jesus, e ele estava no princípio da criação, ele sempre participou de tudo que aconteceu, e ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que nós adoramos. E ele diz assim: eu sei as tuas obras. Depois que ele fala para a igreja de Laodiceia, olha, escreve aí ao anjo, escreve ao anjo que está lá, escreve ao pastor que está lá na igreja de Laodiceia. Jesus manda escrever, em outras palavras, eu sei as tuas obras. Isso que Jesus manda escrever, que nem és frio e nem quente. E ele faz uma observação: tomaras, foras frio ou quente. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Porque algumas coisas, amado, nós trazemos para os nossos dias, mas algumas coisas, por ele falar de acontecimentos da época, então nós precisamos entrar na época. Por isso que nós sempre procuramos algum ponto histórico, para nós entendermos um pouco mais daquilo que ele queria dizer. Porque para nós, por exemplo, alguém morno, né? Por exemplo, alguém inconstante, alguém assim como diz o apóstolo Tiago, é como a onda do mar, vai e vem, hoje ele crê, amanhã não crê, depois da manhã não sabe se crê, mas ele continua assim. Não é bom isso, não é bom isso, não é bom que nós tenhamos dúvida em nosso coração. Mateus capítulo 13, quando fala a respeito da parábola do semeador, diz que quando uma semente é lançada, ela cai de determinada terra, e ela não penetra na terra, mas ela fica por cima da terra, vem um maligno e arrebata essa semente. É a pessoa que ouve a palavra, mas não entende. Não é bom que nós venhamos a não entender. Isso não é bom. Mas nós precisamos entender a palavra de Deus. É claro que muitas coisas não são reveladas aos homens. E muitas nem vão ser, porque é mistério de Deus. Muitas coisas nós vamos descobrir naquele dia. Porque Deuteronômio 29 diz que as coisas descobertas são para os homens, mas as coisas encobertas, essas pertencem ao Senhor. Então muitas coisas
Não adianta, nós não vamos saber nessa vida. Mas aquilo que pertence, aquilo que o Senhor nos deu para conhecer, nós precisamos conhecer. E quando ele fala a respeito de morna, ele diz assim: eu sei que nem és frio nem quente, porque ele estava fazendo a comparação com a água que chegava em Laodiceia, porque Laodiceia não tinha uma água própria, porque muitas propriedades, e até muitas propriedades de pessoas muito ricas, né? Há não muito tempo atrás, a gente até comentava um pouco tempo atrás sobre esse assunto, eles tinham suas casas e assim, o córrego ou uma espécie de um riacho passava assim dentro da sua casa, né? Eram as pessoas mais nobres. Então você percebe que de pobre tinha que buscar água longe, tirar do poço, né? Como a mulher fez lá no poço de Jacó, né? A mulher samaritana. Mas não muito tempo atrás, os ricos eles eram assim. A água às vezes passava dentro da sua casa, quer tirar água ali e pronto. Alguns até mesmo no meu tempo, para você ter ideia, no Paraná, há uns 42 anos mais ou menos, eu tenho 43, tinha um poço, pessoas que eram um pouco mais nobres tinham um poço assim dentro de casa, né? O fogão era lenha, assim, às vezes era dentro de casa, não sei se você lembra disso, morou com a gente também, né? Mas a água também era tirada do poço, os mais simples assim, no nosso caso, a gente tinha que tirar a água no poço lá fora. O problema é quando está chovendo, né? Está frio e calor, tudo bem. O problema é quando está chovendo. Então os mais novos eles tiravam, põem o balde, desce, sobe, a água sai lá purinha, né? Os mais novos eram assim. Mas Laodiceia, querido, eles não tinham isso. Laodiceia dependia de uma canalização para que a água chegasse até eles. E a água não chegava uma água fresca, mas a água chegava uma água morna. Uma água, a princípio, não boa para se beber. Quantos aqui já se enganaram e foram beber água e a água estava morna? Quantos que você faz? Você engole e fala: oh, glória de maravilha. Eu sei que não é essa a reação. Às vezes a pessoa está num lugar assim um pouco mais à vontade, ela, desculpa a expressão, ela gosta, ela joga fora e aí não gostei disso aqui, deixa de lado. Então, água morna, não sei se faz bem para alguma coisa, mas boa para se tomar, agradável assim ao estômago. Desce, cheia a barriga, assim, cheia de água, mas você ainda vai continuar com sede. Então a sede não vai saciar. A compensação, quando você toma água geladinha, né? Às vezes um golinho já refresca, já você fala: sou satisfeito, né? Faz a diferença. Então, mas essa igreja em Laodiceia, ela é comparada exatamente à água que servia a ela. Uma água que não agradava. Podia parecer sim, porque, puxa, é água, né? O importante é que seja água. Não, o importante é que não seja água. O importante é que ela esteja também na temperatura certa. O importante é ser cristão. O importante é estar ir na igreja. O importante é ter um cartãozinho de membro. Você percebeu que nem cartãozinho de membro a gente não faz aqui? Não faz, porque nós não somos proprietários de ninguém. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Aleluia. Se tivéssemos que ter um cartão, eu teria que vir do céu. Amém? Como nossos nomes são escritos no livro das obras, então amém, glória a Deus, já está escrito lá, estamos cadastrados. Então, seu cadastro? Não, está cadastrado, está lá. Pegamos os nomes e o endereço dos meus irmãos para um contato, alguma coisa assim, precisamos fazer uma visita, a gente sabe onde os irmãos moram. Mas carteirinha, não, você pertence à minha, ainda fala, né, minha igreja. Igreja não é de homem nenhum, amado. Igreja é do Senhor. Sobre a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão. Contra a minha igreja, ele diz. Não contra a igreja do homem. Contra a igreja do homem prevalece. Percebe quando o homem tenta tomar a igreja para si, ela começa a afundar e começa a adotar os princípios do mundo. Essa é a igreja do homem. Mas contra a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecem. Nem podem prevalecer, porque o Senhor é maior, Ele é mais forte, Ele é todo poderoso. Então por isso que nós não fazemos credencial aqui, tanto eu quanto você pertencemos ao Senhor. Então, amado, ele estava fazendo essa comparação, porque não basta simplesmente ser água, mas precisa ser agradável. Não basta simplesmente ter um nome, ou um título, ou um rótulo de cristão, mas nós temos alguém para agradar. E em todo lugar é assim. Em todo lugar funciona assim. Quando o Fábio estava lá paquerando a Débora, o que acontecia? Tudo bem, vai casar com a Débora, mas tem que fazer média lá com o pastor Roberto. O pastor Roberto veio junto com o pacote. Tem que fazer média com o pastor Roberto. Não gostar dele, falou assim: ó, não gostei desse rapaz. Ele veio de longe, mas não gostei dele. Sinto muito, filha, mas não vai dar não. Manda ele de volta para lá, porque espera aí o Senhor mandar outro. Isso aqui não vai dar certo, não gostei dele, não. Então, à primeira vista já não gostei.
Então, o que acontece? Existem lugares onde nós chegamos e na maioria deles nós precisamos fazer ali, né, um ambiente, criar um ambiente. Na presença do Senhor é a mesma coisa. Não basta estar simplesmente em meio à multidão, em meio a muitas pessoas. Ele olha para cada um de nós. Ele sonda cada uma das nossas vidas e Ele sabe cada uma das nossas necessidades. Ele conhece, querido, no mais íntimo cada um de nós, cada célula do nosso corpo. Ele conhece, Ele, quando ela vem a viver, quando ela começa a morrer, quando ela não existe mais. Ele conhece tudo em nós, o Senhor. Ele conhece todas as nossas forças. Ele sabe, querido, até onde nós somos capazes de caminhar. E é por isso que Ele faz toda essa... Ele deixou a palavra dele, é por isso que Ele faz todo esse questionamento. Puxa, Ele deu condição dessa igreja, ser uma igreja vencedora, de ela permanecer. Mas ela começou a achar que algumas coisas eram indiferentes. E olha só, vou ler mais uma vez. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomaras, fosse quente ou frio. E ele fazendo essa comparação, né, que simboliza a indiferença religiosa, aquela igreja superficial, sabe, que tanto faz como tanto fez. Eu venho à igreja, cultuo ao Senhor, adoro o nome do Senhor, mas também vou na festa junina. Se eu está ouvindo um comentário, vou dizer não, por questão de ética, né, mas minha esposa sabe muito bem disso. Estava aqui em determinado lugar, graças a Deus que, né, não era culto, senão depois a gente ia conversar sério, né? Era só com alguns irmãos, ou algumas irmãs. Mas alguém disse assim, né, a respeito de ter na festa, é isso não, festa junina lá em Votorantim. Demorei 50 horas para acionar o carro, ainda paguei R$20 a hora. E ele foi lá ainda tomando um esquentão lá dos bons. Então, amado, é indiferente comer coisas consagradas aos ídolos, traduzindo aos demônios, e comer coisas santas, sagradas do Senhor. O apóstolo Paulo, ele é bem claro quando ele fala a respeito disso. Nós não devemos comer as coisas na mesa do Senhor e daqui a pouco estar comendo coisas sacrificadas aos ídolos, querido. Nós estamos contaminando a nós mesmos. Nós estamos, porque de repente a pessoa fala assim, eu sou como a minha vida, eu vivo a minha própria vida. Pois é. Se eu disser, eu vou dizer isso eu de mim mesmo. Por exemplo, eu digo assim, não, eu estou dando a minha vida. Porque se nessa vida que eu vivo, se eu não poder dizer nem, ou fazer nem alguma coisa que eu quero, por que eu estou vivendo então? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe o que tem preparado para mim? Se o meu pensamento for esse, eu vou tentar me justificar diante de Deus. Eu não vou ter um advogado de defesa no dia do juízo. E eu vou ser condenado. Porque eu disse isso. Porque eu tomei a minha própria vida e vivi ela. Mas quando eu entrego minha vida nas mãos do Senhor e vivo a vida de Deus, a vida não pertence mais a mim, mas Jesus vai responder por mim diante do Pai. Jesus vai responder. Então Ele tomou a minha causa. Minhas necessidades entrego diante do Senhor, minhas alegrias diante do Senhor, minhas orações, súplicas diante da presença de Deus. Ele é o meu advogado. Ele passa a ser o meu advogado, como está escrito em 1 João capítulo 2, a partir do verso 1. Ele é o meu advogado. A minha vida está com Ele, então Ele responde por mim. Então essa igreja, querido, passou a ser uma igreja indiferente, começou a aceitar muitas coisas, querido. Muitas coisas também começaram a ser introduzidas dentro dessa igreja. E ela achava, de repente, ela estava em um determinado patamar elevado diante do Senhor, mas ela estava em ruínas. Ela estava perdidinha. Sabe quando a pessoa, ela fala assim, não estou bem, pergunta para a pessoa, você sabe que ela não está bem? Claro, você não vai falar, senhor, não. Isso, aquilo, sabe? Especificar exatamente, embora a Bíblia fala para que a gente venha a repreender, falar com os irmãos a respeito de alguma situação, para que ele possa se consertar, para que possa voltar à comunhão com Deus. Mas o que acontece, querido, é que muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu estou bem. Não, mas você não está mais indo na igreja com a mesma frequência. Não, mas eu estou bem. Mas irmão, mas uns 15 dias que você não aparece. Não, eu sei, mas eu estou bem. Estou jóia. Eu não entendo como é que alguém 15 dias, ou uma semana, ou tanto tempo sem aparecer na igreja, na presença do Senhor, a pessoa pode dizer assim, eu estou bem. Não existe, amado. É um mundo que contamina a gente o tempo todo, tenta contaminar, tenta nos deixar imundos, assim como o mundo é. Como é que nós podemos isso? Ouvimos aquilo que não agrada ao Senhor o dia inteiro.
Sabe, amado? Chega no final do dia, a gente precisa ouvir algo de Deus para a nossa vida. A gente tem que cantar um cântico ao Senhor para tirar aquela, sabe, algumas coisas que parecem que ficam impregnadas em nós, sabe? Tantas coisas que a pessoa fala, mas que acompanha a gente chega em casa lembrando de algumas coisas que já ouviu. A gente precisa cantar uns cânticos, repreender toda a palavra errada, toda a palavra distorcida, deturpada, que fere os princípios de Deus. Precisa repreender em nome de Jesus, para que a gente possa não se apegar a isso. Você pode perceber, as pessoas que são apegadas às coisas do mundo, normalmente elas têm esse apego, isso é comum do ser humano, mas elas têm esse apego, normalmente você pode ver, elas nunca estão bem. Tem dia que está bem, tem dia que chega chutando tudo. Melhor nem conversar, só chega bufando, soltando fumaça pelos narizes, né? Chega bravo, o que foi? Aconteceu isso? Sabe, aquela fúria toda. Sabe que Jesus é maior que todas as coisas. Jesus, ele é o Senhor da nossa vida. Se preocupar, se matar, querido, por causa de uma vida que a gente sabe que vai passar, e o pior de tudo, não vamos levar nada daqui. Amado, é como aqueles barcos, aqueles navios que vão naufragando, e os marinheiros, eles vão jogando toda a bagagem. Eles sabem que eles podem ficar sem aquilo, sobreviver por um tempo. Eles vão jogando toda a bagagem, tudo aquilo que é peso, eles vão jogando em alto mar para ver se a situação se reverte, ou pelo menos demora um pouquinho mais até chegar ao socorro. O pecado é a mesma coisa, mano. Quando as coisas indiferentes elas começam a chegar na nossa vida, nós precisamos jogar essas bagagens em alto mar, precisamos jogar essas bagagens no mundo afora. Senhor, arranca isso de mim, arranca tudo que não agrada a Ti, Senhor, na Tua presença, porque eu quero Te agradar, eu quero agradar a Ti. Que você possa dizer, querido, e eu possa dizer também todos os dias da nossa vida, assim como José disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós precisamos jogar toda essa bagagem no mundo afora, para que nós não venhamos a naufragar. E o pior, quando se naufraga com a bagagem que tem, vai mais rápido ainda para o fundo do mar. Sabe, querido, eu não sei, eu sei que precisa de ser tirado da minha vida. A luta é constante, daquilo que eu oro sempre a Deus, para que muitas coisas sejam tiradas da minha vida, para que o Senhor possa fazer a obra, que é exatamente aquilo que Ele quer na minha vida, estar no centro da vontade de Deus. A luta é constante. Não sei o que falta para você, querido, não sei a que você está preso. Não sei se você está preso, querido, a um título. Não sei se você está preso, querido, à pornografia, à prostituição, ao adultério. Não sei se você está preso, querido, ao dinheiro, aos seus bens. Eu não sei o que está preso, amado. Não sei, nem faço ideia. A um cargo na tua empresa, eu não sei o que está preso, amado. Só sei que nós precisamos nos desprender. E eu sempre comparo conversão a desprendimento. Quando eu me desprendo, tempo atrás, chegou um amado, sempre conversava conosco. Esse dia ele falou, depois dessa resposta minha, ele ficou um mês sem aparecer para conversar comigo. Mas não tem problema não. Depois ele voltou. Ele sempre dizia assim para mim, professor, eu tenho dificuldades, sabe, em algumas coisas na igreja. Estou congregando lá em tal lugar. E eu dizia, continua lá, continua firme. Se identificou? Me identifiquei. Então continua firme, não olha de lado não. Então, mas eu tenho algumas dificuldades de, sabe, de me desprender de alguma coisa ou outra. Como é que eu faço? Passava alguns versículos, algumas passagens da Bíblia para ele. Ele lia, orava, e eu não estou bem à vontade ainda, sabe? Eu me sinto assim muito apegado nisso, naquilo. Não vou entrar em detalhes, porque sabe por quê? Porque essas gravações elas chegam a muitas pessoas que às vezes a gente nem tem ideia. Mas eu sempre evangelizo, né, no trabalho. E esses dias, esse tempo atrás, eu estava conversando com o supervisor a respeito da palavra. E naquela época do Neymar, que ele saiu à cruz, né? E ele que eu mostrei para ele. E eu fiz um comentário, né? E citei não, mas citei situação, pessoa em posição tal, né? E ele assistiu e falou assim, rapaz, eu fui assistir um culto lá da sua igreja, pô, você estava falando de mim, meu. Eu falei, e estava falando, não, você estava dando exemplo só daquela foto lá da revista, né? Do Neymar saiu lá na cruz, né? Eu falei, por glória a Deus, né? Meu trabalho é já para lá abaixo, né? Pelo menos ele ficar comprometido. Então, porque algumas pessoas elas acabam assistindo, então a gente tem que ter ética, mas também bom senso. Então, querido, muitas vezes acontece exatamente isso, amado. Nós precisamos nos desfazer de algumas coisas, nós precisamos desprender. E ele, nessa dificuldade, falou assim, então eu tenho dificuldade de me desprender. Eu falei assim,
Eu falei para ele, eu tenho dúvida com relação à sua conversão. Ele falou, mas como é que pode você ter dúvida com relação à minha conversão? Oi, eu vou na igreja todo dia. Eu falei, isso é coisa religiosa. Eu estou falando a respeito disso. Religioso também vai. Mas eu estou falando a respeito de você buscar a Deus, adorar Ele em espírito e em verdade. Com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você é. Independente de quem é que esteja do teu lado. Você vai lá, você vai escancarar a tua boca, você vai levantar a tua mão, você vai adorar a Deus. É isso que eu estou falando para você. E quando eu falo em conversão, eu falo a respeito de desprendimento. Falei para ele, se você ama a tua esposa, a ponto dela dizer assim, não vou na igreja hoje, você fala, não vou também, desculpa a expressão, mas você não se converteu ainda. O teu Deus é a tua esposa. Eu falei, não, pastor, mas como é que você pode falar um negócio desse para mim? Eu falei assim, é. Eu falei, sabe por quê? Sabe por quê? O que a Bíblia compara a um Deus, ou a um ídolo, vamos dizer assim, tudo aquilo que a gente divide de glória com Deus. Por exemplo, se eu dividir da glória de Deus com meu filho, automaticamente eu estou adorando o meu filho. Se eu não busco a Deus por esse ou por aquele, automaticamente eu estou colocando aquilo acima de Deus. E Isaías capítulo 42, versículo 8 diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu falei, então conversão é desprendimento. Está difícil? Tem coisa errada que precisa ser revista. Ele ficou quase um mês sem aparecer lá. Mas é bom que nesse tempo parou para pensar e voltou. E ele falou assim, agora eu estou disposto a me batizar. Eu falei, é bem por aí, o caminho é esse, né? Hoje está batizado, graças a Deus, está firme com Cristo. Mas querido, ele disse assim, versículo de número 16, olha a vontade e o desejo de Deus a respeito dessa comparada água morna, essa igreja morna que era indiferente, que era a igreja de Laodiceia, quando é posta diante do Senhor. Olha só a indiferença de Deus, como Deus trata de uma maneira indiferente. Ele diz assim, assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Você pode pensar assim, vomitar-te-ei da minha boca. Pois é o sentimento que Deus tem a respeito de, por exemplo, alguém que é indiferente. É indiferente, por exemplo, se eu leio a Bíblia hoje ou não. Isso é indiferença. É indiferente, por exemplo, se eu oro a Deus ou não. Isso é indiferente. É indiferente, por exemplo, se eu faço a obra de Deus ou não. Isso é indiferente. É indiferente se eu sou fiel a Deus ou não. Isso é ser diferente. O sentimento, querido, vomitar-te da minha boca, ou seja, você não serve para mim. Sabe por que nós sempre chamamos a atenção, nós valorizamos muito a respeito do estudo da palavra? Sabe por quê? Exatamente por isso. Para que todos os dias nós tenhamos consciência do Deus que nós servimos, do caminho que nós andamos. Saber que vale a pena, nós sabemos. Mas a questão é, como é que está a nossa caminhada dia após dia na presença do Senhor? Eu vou encontrar com um monte de pessoas que não conhecem ao Senhor quando eu sair por essas portas afora. Mas é a minha postura. Quando eu chego diante de alguém que está reclamando, por exemplo, de determinada situação, qual que é a nossa postura? Você está certo, isso mesmo, não presta, não vale nada. Eu assino embaixo. É assim, essa é a nossa postura. Qual que é a nossa postura diante de, por exemplo, amado, porque muita coisa, principalmente com relação ao sistema, amado, muita coisa tem que acontecer. Muita coisa precisa acontecer para que o anticristo possa reinar, porque já estamos numa época de fim de tempos, praticamente Jesus está batendo nas portas. Então muita coisa tem que acontecer e nada vai fugir do que está escrito. Muita coisa tem que acontecer. Então, qual é a nossa reação diante de tantas coisas, diante do nosso relacionamento? Por exemplo, quando eu chego para conversar com alguém a respeito de uma vida conjugal, a pessoa fala assim, está difícil, pastor, minha esposa não tem jeito, tá difícil, aquela mulher não bota, não sei o que mais eu faço com ela. O que você fala? A minha também eu não sei, não dá jeito, querido. Pai de 20 anos estou tentando, não tem jeito, estou no mesmo barco, na mesma situação que você. E o que você fizer, eu vou fazer também se der certo. Qual a tua reação, querido? Ou você é capaz de dizer assim, eu sei que é difícil sim do jeito que você está falando, mas eu sei que existe um Deus também que é poderoso, que mudou a minha vida, que transformou a minha família e pode fazer a mesma obra na tua vida. Você é capaz de dizer isso, querido? Isso é igreja quente. Fala igreja quente, querido, não é aqueles que saem sapateando, andando que nem Homem-Aranha na parede, não. Porque às vezes você vem andando que nem Homem-Aranha pela parede ali, mas você vê o testemunho, você vê o fruto, é que nem aquela árvore
Jesus foi procurar fruto nela. Bonita, formosa, maravilhosa. Procurou fruto, não encontrou. Jesus falou: maldita é você, nunca mais nasça fruto de ti. Importa que você viva assim na sua simplicidade, mas que você tenha os princípios de Deus gravados aí no teu coração. Que você tenha a palavra de Deus gravada no teu coração sem sombra de dúvida. Essa palavra inerrante que chegou até nós para transformar a nossa vida, a nossa família e as pessoas que estão do nosso lado, através de cada um de nós. Amém? E o sentimento dele é: vomitar-te da minha boca. E quando se fala a respeito disso, né, a respeito de dois pensamentos, a respeito de, eu não sei se adota os princípios de Deus ou os princípios do mundo, não só nos nossos dias isso acontece, mas em 1 Reis capítulo 18, a partir do versículo 21, Elias passou por isso. Quando existiam profetas que comiam na mesa dos reis, profetas de Baal, então os profetas comiam na mesa dos reis, profetizavam exatamente aquilo que os reis gostariam que fosse profetizado. Micaías foi tentado a também profetizar aquilo que o rei gostaria de ouvir, e ele disse: não, aquilo que Deus mandar dizer, eu vou dizer. E passou mal por isso, mas honrou o Senhor, honrou a Deus que ele servia, é o Deus que nós servimos. Mas Elias, certa vez, ele precisou dizer ao povo, chamou o povo para si e disse: ei, povo, e aí, que história é essa? Por que vocês ficam cocheando entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, então sirva Baal. Se o Senhor é Deus, então sirva a Deus, sirva ao Senhor. Cocheando, ali dividido entre dois pensamentos. Se hoje é dia de cultuar ao Senhor, o que eu vou ficar fazendo em casa? Assistindo Fantástico, Domingão do Pastor, assistindo, ou quem sabe, acabou o negócio de Juninho lá em Porto Feliz, já estão atualizados, né? Aqui em Votorantim já acabou o negócio lá, já não? Será que acabou? Deve estar tendo ainda, né? O que eu vou fazer no domingo de hoje, por exemplo? Domingo, olha que dia maravilhoso. Eu vou lá para Votorantim, acabou a festa, eu vou lá para Votorantim, tomar um quentão, um pipocão, pé de moleque. Vamos lá, tem uns brinquedos lá. Amado, tem tanto lugar para se ver, ou para se brincar. Vai no shopping, já vai num parque de diversão, alguma coisa assim, num dia que não seja o dia que você tem que entregar diante do Senhor, mas tem que ser na festa ali, né? Naquele lugar, para dar dinheiro para aquele povo, que o negócio é tudo consagrado a entidades são demônios, consagrado, a gente vai dar para colaborar com aquilo, né? Às vezes não faz para o Senhor e faz para as entidades, sabe só que coisa, como é que é? E como os negócios de Cosme Damião, de São João, de Santo Antônio, de tanto santo que santo nenhum, santo para outro, né? E sabe, amado, tanta coisa assim, e o povo fica cocheando muitas vezes entre dois pensamentos, amado. Nós resolvemos servir ao Senhor, vamos fazer o melhor para o Senhor. Vamos, querido, entregar nossa vida diante do Senhor. Vamos mergulhar nessa palavra, querido, porque ela vai fazer bem e faz bem para todo aquele, querido, que medita nela dia e noite. Faz bem, amado. Você quer se dar bem, amado? Leia esse livro, querido, e aceite os conselhos que estão escritos aqui. Você vai ver como é que a tua vida vai ser abençoada. Você vai ver como é que a tua vida, querido, vai ser bem sucedida. O próprio Deus vai andar com você. Você nunca vai se sentir sozinho. Caminha, querido, com essa palavra lado a lado. Medite, querido, no que está escrito. E ele continua dizendo assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Ou seja, ele está dizendo que para esse anjo, para esse representante dessa igreja, que aparentemente não faltava nada, e tinha condição, tinha posses, ele tinha para estar bem, como quem diz assim: eu estou tranquilo, tenho tudo, não me falta nada. Mas entrou a indiferença. Porque a questão, amado, um pensamento muito errado, e que anda no coração de muitas pessoas, a questão não é ter. A questão é onde é que está o teu coração. Tanto pessoas que não têm, desviam-se do caminho, quanto os que têm, se desviam do caminho também. Porém, o rico, a tentação para ele é muito maior. E é por isso que o apóstolo Paulo pede para que a gente não venha colocar nosso coração na nossa esperança na riqueza, mas a gente venha se contentar com aquilo que a gente venha se vestir, com o que a gente tem que comer. É o suficiente, basta. Mas a questão, existem muitas pessoas ricas, eu creio, no nosso meio, no meio cristão, que são fiéis ao Senhor e que amam o Senhor do teu coração. Eu creio nisso. Mas a tentação para eles é muito grande.
Mas ele disse assim, porque você pode ver, esse rico caiu nessa indiferença e aí começou a acreditar que para ele era comum. É como muitos até, nós estudamos há um tempo atrás sobre esse assunto, sobre a maçonaria. Você se lembra? Alguns não se lembram disso? Estudamos sobre a maçonaria um tempo atrás. E essa acontece bem por aí. Muitos são introduzidos dentro de muitas igrejas, né? E existe o convite para que o pastor venha permitir que alguém venha participar dos trabalhos da loja, né? Venha se aliar à maçonaria. A maçonaria é um braço do satanismo, né? Totalmente ligado ao satanismo, ao ocultismo puro. Mas enfim, e muitas vezes quando o pastor ele não quer ir sacrificar alguém, entregar alguém para isso, ele mesmo vai. Ele mesmo vai e faz lá aqueles rituais, aquele pacto de sangue, que nós já estudamos sobre esse assunto, né? Faz pacto com o próprio diabo e ele continua pregando o evangelho normalmente. Mas normalmente passa a ter um líder da maçonaria ali na liderança da igreja, não como membro, mas na liderança da igreja. Aparentemente não opina nem nada, mas ele está sempre ali. Tudo que se faz, eles lá da loja estão sabendo. E muitas coisas que acontecem dentro de muitas igrejas, a ordem vem da loja. O investimento muitas vezes na igreja vem da loja. Olha só que coisa infernal, né? Que tem sido introduzido dentro da igreja e dentro de muitas igrejas nos nossos dias. E muitos anjos de muitas igrejas veem isso como indiferente. Mas às vezes até algumas pessoas nos criticam e falam: poxa, pastor, como é que você fala muito? Mas a Bíblia, se eu não falar, querido, Deus ele me cobra. Sabe por quê, amado? Porque eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus pelas lutas, louvo a Deus pelas dificuldades. E louvo a Deus por nós não sermos presos a ninguém, nem a algo relacionado a ministério, não somos presos. E o interessante é que nós não recebemos investimento nenhum de ministério para estar nessa obra que é grande. Não recebemos investimento nenhum. E poucos dias atrás nós fizemos um empréstimo na empresa para a gente continuar. Eu louvo a Deus que tem muitos irmãos abençoando, né? Dou graças a Deus por isso. E também. Mas a gente não tem investimento, mas a gente também não tem cobrança a respeito daquilo que é ministrado. Nos é dado uma liberdade. Eu louvo a Deus por essa liberdade, porque a liberdade não tem preço. Às vezes você recebe investimento, a pessoa recebe investimento, mas vem o cabresto também. Olha só, pensa, não pode olhar desse lado. Olha só por aqui. E a palavra de Deus acaba ficando de lado. E então, infelizmente, acaba acontecendo isso. O investimento vem das lojas, né? Mas a pessoa ela automaticamente está presa a isso, presa a esse sistema totalmente maligno e que leva à destruição. Porque a pessoa, na verdade, ela não vai deixar de pregar o evangelho, mas vai estar morna, porque ela vai estar adorando a Deus, porém, ela vai estar adorando também o Gadu, que é o Deus deles, que é o próprio Satã, está simbolizando, representado lá naquele bicho feio lá. Então, amado, nós louvamos a Deus porque não temos investimento, mas também não temos cobrança, temos total liberdade. Não é por isso que nós falamos, é por isso que nós expomos as trevas exatamente como elas são. Se isso presta, olha, isso aqui é bom, isso presta, eu recomendo para você. Mas se não presta, eu falo para você, isso aqui não vale nada. Não procura isso aqui não, isso aqui não presta, não vale nada. Isso aqui só veio para enganar. Sabe, amado? Eu dou graças por isso. E ele diz: como dizes, rico sou, estou enriquecido. E só para terminar a leitura. E não sabes que és um desgraçado. Você vai pensar assim: puxa, tem um palavrão na minha Bíblia. Não, amado. Desgraçado é uma pessoa que tem a graça de Deus. Simplesmente isso. Ela não tem a graça de Deus. Se tem a graça, significa que é uma pessoa cheia da graça. Se é uma desgraça, é sem a graça, a falta da graça de Deus. Por isso que está escrito isso. E és um desgraçado, não tem a graça de Deus, e és miserável, pobre, cego e nu. Olha só, isso ele falando no sentido espiritual. Ou seja, no dia da apresentação de contas, ia se colocar na balança e ele está em falta. Como diz lá no livro de Daniel: olha, foi pesado e foi achado falta. E nós não podemos, queridos, deixar com que a nossa vida esteja em falta diante daquilo que Deus tem colocado para cada um de nós. Só vou terminar a leitura. E aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, venha vestir vestes brancas, para que vistas, e não
apareça a tua vergonha ou a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas, porque ele estava cego, não estava enxergando a verdade de Deus para a sua vida e também para aquela igreja. Eu repreendo e castigo todos quanto eu amo. E ele continua dizendo: sê, pois, zeloso e arrepende-te. E eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz... Vou fazer o resto da leitura, mas só quero chamar a atenção a respeito desse assunto. Sabe por que ele diz: se alguém ouvir a minha voz? Porque quando se está ouvindo outra voz, dando crédito àquela voz, quando o outro fala, a gente fica muito certo. Poxa, para quem será que eu dou crédito? Um mandou fazer isso, mas o outro está mandando fazer aquilo. Dividiu aqui as autoridades aqui. Um manda fazer uma coisa, outro manda fazer outra. O que eu faço? Se alguém ouvir a minha voz. E ele não diz assim: quantos ouvirem a minha voz? Não. Olha a esperança com relação àquela igreja. Se alguém ouvir a minha voz. Ele continua dizendo: e abrir a porta do coração, e entrarei em sua casa, porque nós somos casa de Deus, somos templos, somos morada do Senhor, somos templos do Espírito Santo, e com ele cearei, e ele comigo. Só para encerrar: e ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai em seu trono. Será que não vale a pena tudo na nossa vida para sentar nesse trono aqui, ó? Não de forma de rebelde como Lúcifer queria fazer, mas quero ser fiel para sentar nesse trono aqui, ó. Tenho 43 anos, nem a poltrona do papai não ganhei até hoje. Sonho quando eu passava naquela loja, eu passava nas lojas, você sabe, esse poltrona dá certinho, né? Estica o pezinho assim, pega a Bíblia, põe aqui, ó, dá certinho. Oh Deus amado, eu sempre falava assim: quando tiver um filho, eu vou querer a poltrona do papai. A mais velha está fazendo 10 anos, esse poltrona não vem ainda, mas não tem problema, não tem problema. O objetivo, o alvo agora é sentar nesse trono, ser fiel, não pela poltrona do papai, mas ser fiel, querido, por causa desse trono do papai, o trono do Senhor. Ser fiel para sentar nesse trono. Não quero ser fiel porque um dia o Senhor Jesus vai colocar sentado lá dele, vai me pôr sentado lá no trono. Eu quero saber como é que... Nunca sentei no trono, nem sei o que é um trono, mas o Senhor vai colocar sentado lá no trono, né? A gente vai se sentir. Lá eu sei que não vai bater orgulho no coração, porque nós vamos estar, né, com o nosso corpo transformado, mas sentado no trono. Na minha vez eu não vou dar para ninguém. Sentado lá no trono, né? Sentado assim, né? Só olhando os anjos. Sei qual é a reação dos anjos, né? Nós somos mais privilegiados, porque anjo nenhum sentou nesse trono aí. O único que tentou sentar já caiu por terra e está debaixo do pé do Senhor e das autoridades sobre ele. Mas nós vamos sentar nesse trono aí, só. Ó, venci. Jesus me ajudou, por isso que eu estou sentado nesse trono aqui, trono de glória. Trono maravilhoso, né? Não é à toa, né? Mas eu dou graças, querido. Eu quero também ver você sentado lá naquele trono. Um dia, quando chegar a tua vez, não quero sentar primeiro que você não. Eu sei que eu vou sentar. Eu quero sentar primeiro que você não. Mas vou ver você sentado lá no trono que Jesus prometeu. Eu falei assim: não falei que valia a pena? Não falei que valia a pena negar todas as coisas lá do mundo para vir para cá e sair? Você sentava lá na cadeira furada da casa, lá agora sentado no trono. Tá vendo como é que vale a pena? Vale a pena. Você estava na cama lá que... doidinha para cair no chão, né? Tijolo lá embaixo. Assim: agora você sentado aí no trono. Olha só que Jesus maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Olha o que ele prometeu para cada um de nós, amado. Vale a pena servir ao Senhor. Fala assim comigo: vale a pena, servir ao Senhor. E ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você tem ouvido, se coloca de pé em nome de Jesus. Se você tem ouvido, se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque as tuas promessas são maravilhosas para com as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas e por isso nós estamos alegres. Ainda, Senhor, que a videira não deu o seu fruto, ainda que nós venhamos lá no curral, Senhor, nós venhamos a estar indo lá no curral, e nós tenhamos a decepção com relação ao fruto dos animais, ainda que muitas coisas venham dizer não para nós, Senhor, nós queremos continuar nos alegrando no Senhor. O Senhor é a alegria da nossa salvação.
Alegra, Senhor, o nosso coração, Senhor, não com os prazeres do mundo em que nós vivemos, mas com o prazer que só o Senhor pode nos dar, que é o prazer do Teu Espírito Santo, que é o prazer, Deus, quando nós fazemos algo para Ti, quando nós cantamos para Ti, quando nós falamos de Ti, quando nós lemos de Ti. Oh Senhor, dá-nos, ó Deus, prazer, assim como disse o salmista, dá-nos, ó Deus, a alegria da Tua salvação. Feche os Teus olhos em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a Tua boca e que você falasse com esse Deus que tem promessas maravilhosas de vida eterna para cada um de nós. Feche os Teus olhos, abra a Tua boca e ore ao Senhor, e clame ao Senhor. Não fique com a tua boca fechada, porque eu sei que você tem motivo de sobra para orar ao Senhor, e Ele está aqui nessa noite com os ouvidos, querido, abertos para ouvir a oração, o louvor, a adoração e a oração e o clamor do teu povo. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós te damos graças, nós te louvamos, Deus, pelas tuas promessas. Incomparáveis são as tuas promessas, Deus, para com as nossas vidas, Pai. Nós te louvamos e engrandecemos, Deus, o teu nome, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor. Ninguém, Deus, pode dar, Deus, algo que não tem. E se o Senhor tem prometido tantas coisas maravilhosas para nós, Deus, é porque o Senhor tem para dar. Tu és o Deus de todas as coisas, Tu és o Deus dos Espíritos, Tu és o Deus das nossas almas, Pai. Nós entregamos a nossa vida, Pai, mais uma vez diante do Senhor. Nós pedimos, Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Perdoa-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a andar, Deus, no caminho que é a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a agradar o Teu coração. Que nós, Deus, sejamos vistos, conhecidos e reconhecidos como alguém segundo o coração do Senhor, como alguém que agrada ao Senhor, como alguém que consegue tocar no coração de Deus pela vida que vive, pela vida que leva, independente daquilo que tem, mas glorifica o Senhor por todas as coisas. Pai, em nome de Jesus Cristo, derrama, Senhor, derrama sobre o teu povo, Pai. Derrama, Senhor, sobre a tua igreja, Deus, essa visão, Pai. Essa visão que vai muito além, Senhor, daquilo que está diante de nós, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, derrama, Senhor, sobre cada um de nós essa visão, Pai. Oh, Pai Santo, para que nós possamos te servir e te adorar todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, e outro igual a Ti não há, Senhor, em nome de Jesus. E nós queremos Te dar graças, nós queremos Te dar glórias, Pai, porque Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus da nossa salvação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, querido, e continue falando com esse Deus, continue falando com esse Deus que tem promessas incomparáveis para com as nossas vidas, em nome de Jesus, porque Ele, querido, tem preparado para cada um de nós, querido, ruas de ouro, ruas de cristal. O Senhor tem preparado para cada um de nós, querido, uma cidade maravilhosa, em um lugar onde nós vamos morar, em um lugar onde nós vamos habitar por toda a eternidade, isento de problemas, isento de perseguições, isento de enfermidades, isento de tribulações, mas por toda a vida, por toda a eternidade, só louvando, só adorando ao Senhor, participando do grande coral de anjos, onde nós vamos estar ali, querido, assentados em uma grande mesa, em um grande banquete, onde o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, Ele vai nos servir, Ele vai servir a grande ceia, em nome de Jesus. Pai Santo, eu intercedo, Deus, nessa hora, nessa noite, em favor, Senhor, da sua igreja, em favor, Deus, de cada um desses que estão aqui, Pai Santo, que nós sabemos, sim, Deus, das dificuldades de alguns dos teus filhos que eles têm passado, Pai Santo, têm passado, Deus, por tribulações, por adversidades, Deus, que parece até que são maiores do que eles mesmos, Pai. Deus, mas eu te louvo, Pai, porque Tu és um Deus que é maior do que todas as coisas, um Deus que é maior do que as adversidades, maior, Deus, do que todas as tribulações, Pai Santo, em nome de Jesus. E por isso, Deus, nós queremos Te louvar, e por isso, Deus, nós queremos Te louvar a respeito, Deus, aleluia, Jesus, de todas as Suas promessas, Deus, para com as nossas vidas, porque elas são incomparáveis, porque Tu és o nosso Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aleluia, Jesus. Fala assim comigo. Louva o Senhor assim comigo. Meu Jesus,
Senhor. Sempre te adoro.
dar, que ninguém homem pode dar. Aleluia. Gozo para as nossas almas. Descanso para as nossas almas. Obrigado, Senhor, por mais um culto, Deus. O Senhor permitiu que nós realizássemos aqui em adoração ao Teu nome. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Por o Senhor permitir que nós fizéssemos parte, Deus, dessa obra que glorifica a Ti. Obrigado, Deus, por cada vida que temos aqui nessa noite te adorar e te louvar, Pai. Deus, eu te peço, leva, Deus, os Teus filhos em paz e segurança. Guarda, Deus, cada um desses Teus filhos, ó Deus, na Tua presença, porque eles estão dentro do Teu aprisco, dentro, Deus, da Tua vontade, Deus, o aprisco do Senhor, onde o Senhor guarda cada um desses que são Teus. Fortalece, Deus, para que eles possam vir, Deus, os próximos cultos, para a adoração do Teu nome, para glorificar a Ti, porque o Senhor é aquele Deus que tem promessas incomparáveis. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Deus, por cada obreiro, Deus, dessa casa, deste lugar, por cada cantor, por cada Deus, por cada músico, Deus, que o Senhor tem levantado para adorar a Ti em espírito e em verdade. Muito obrigado, Deus, por nós fazermos parte de tudo isso, Deus. Muito obrigado em nome de Jesus.